Então vamos à segunda parte do vídeo aqui a partir de um tweet do Mamãe Falei, que ele publicou o seguinte semana passada. Lula não é moderado, ele foi num podcast de funkeiro falar de futebol e como ele ama os pobres. A última vez que o Lula foi entrevistado por jornalistas de verdade, soltou aquela gafe do ditador da Nicarágua. Então, ontem eu fiz um vídeo sobre a primeira parte desse tweet aqui, se Lula é moderado ou não, e eu mostrei aqui, de acordo com a ciência política, as definições de extrema-direita e por que o Bolsonaro é um extremista de direita, e as definições de extrema-esquerda e por que o Lula não é um extremista de esquerda, com base nessas definições que não são minhas, são da teoria política. Se você tem uma outra definição para isso, né? Se o Mamãe Falei, por exemplo, tem outras referências e pode nos passar, a gente vai receber aqui, vai ler, mas, a princípio, o Lula não é extremista. E a segunda parte tem a ver com a defesa que o Lula teria feito do Ortega, mas não apenas isso, né? Às vezes, em algumas circunstâncias no qual o Lula elogia o Fidel Castro, no qual ele elogiou o Hugo Chávez ou o Maduro. Então, há algumas circunstâncias no qual não apenas o Lula, mas também outras personalidades da política de esquerda, né, ou influenciadores, vão lá e passam pano para ditaduras de esquerda. E eu já vou adiantar minha posição nesse assunto aqui, porque não quero que fique, sabe, mal entendido. O Henry está passando pano para o Lula. Para mim, é lamentável, é triste, é deprimente quando eu vejo figuras da esquerda defendendo governos, regimes ou governantes autoritários de esquerda. Para mim é lamentável isso. Porque na minha concepção, a gente não pode relativizar esse tipo de autoritarismo. Porque é claro que numa democracia, mesmo brasileira, você tem diferentes formas de opressão e diferentes formas de autoridade, mas não dá para abrir mão de certas liberdades, como, por exemplo, de você se opor a um governo, de você expressar suas ideias contrárias a um governo, de você demonstrar críticas a um governante, de você poder optar, inclusive, qual modelo de sociedade você quer defender, você não ser obrigado a concordar com certa visão de sociedade. Então, se você é um defensor de um modelo plural de ideias, de posições, você tem como obrigação moral condenar ditaduras, condenar governantes autoritários que reprimem, que matam, que perseguem a população. Então, para mim, é lamentável quando eu vejo, por exemplo, figuras políticas defendendo o Kim Jong-un, o regime da Coreia do Norte, defendendo o Fidel Castro, defendendo o modelo venezuelano, o Maduro. Então, para mim, isso é muito lamentável e que fique explícito isso. Para mim, é triste ver figuras defendendo governantes autoritários ou modelos repressivos que cerceiam liberdades de cidadãos. Para mim, isso é trágico. Ou, por exemplo, pessoas que relativizam a história da União Soviética e do Stalin. Falseamento histórico, né? Tentando mostrar que bem não é assim, não é bem assim. Tem que contextualizar. De fato, é preciso contextualizar tanto esses modelos atuais quanto do passado, do mesmo modo como é preciso contextualizar o nazismo, o fascismo, a Inquisição espanhola, por exemplo. É preciso contextualizar e compreender as dinâmicas dessas forças. Mas isso não quer dizer que você tem que relativizar a tragédia que foi, a desgraça que foi, os milhões de mortos. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso. É preciso, acho que nós aqui, né, quem defende a autonomia dos cidadãos, quem defende o pensamento crítico, é preciso condenar posturas autoritárias, repressivas, opressoras que cerceiam liberdades individuais. A gente não pode passar pano para isso. Então, que fique claro, a primeira coisa, para mim é condenável isso. E é lamentável ver esse tipo de situação. Porém, a gente precisa compreender a realidade tal qual ela é. E aqui entra a ressalva, aqui entra o mundo real. E o mundo real é isso, né? O mundo real é essa merda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de nos aprofundarmos nessa questão, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Só uma ressalva também, porque ontem eu fiz um vídeo, né, sobre extremismo político e o áudio estava um lixo, o áudio estava muito ruim porque o microfone ficou mal encaixado no gravador de som, então só captou o áudio da câmera e ficou com eco, ficou um lixo. Mas hoje espero estar resolvido. Acho que está gravando, mas vamos lá. Então vamos começar aqui primeiro com uma noção que eu quero dividir com vocês, que se chama a teoria do seleitorado. Essa teoria já tem algumas décadas de existência, mas uma dupla que codificou isso de maneira um pouco mais elaborada foram esses dois autores aqui, que é o Bruce Bueno de Mesquita e o Lester Smith, e nesse livro aqui eles apresentam essa visão, além de artigos acadêmicos também. Esse livro se chama The Dictator's Handbook, que seria o Manual do Ditador, e aqui eles falam sobre isso, né? E ela se tornou bastante importante na área de ciência política e na área de relações internacionais também, para poder compreender a dinâmica de países democráticos em guerras, por exemplo. E essa teoria do seleitorado, ela diz o seguinte, que ela prevê o seguinte, eu vou tentar aqui resumir, porque ela tem uma simplicidade elegante que nos ajuda a compreender muitas coisas, embora tenha suas limitações, como a gente vai ver mais a seguir também. Então, o que diz a teoria do seleitorado? A teoria do seleitorado, segundo o Bruce Bueno de Mesquita e o Lester Smith,
ajuda a compreender a distinção entre regimes democráticos e autoritários. Eles preferem não adotar uma tipologia, democracia, autoritarismo, porque isso é muito vago, segundo eles e segundo também muitos autores. Então o que eles fazem é o seguinte, é definir o que é autoritarismo versus democracia de acordo com 3 categorias, a partir de uma distinção entre 3 grupos no interior do jogo político. Então, segundo eles, tem um grupo, que é o grupo mais amplo de todos, que são chamados de intercambiáveis. Esse grupo, por exemplo, numa democracia, compõe todas as pessoas capazes de votar. Então, assim, no Brasil, todo mundo a partir de 18 anos tem a obrigação de votar, mas nem todo mundo vota. Então tem muita gente que se abstém, né? Que não vai, que anula o voto, que vota em branco, ou seja, tem pessoas que nem comparecem às urnas. Então são todas pessoas capazes de votar e que realmente votam. Essas pessoas compõem aquilo que se chama de intercambiáveis, que são as pessoas que impactam numa democracia na escolha de um representante, na escolha de um presidente, de um senador, de um deputado, de qualquer pessoa que seja. Mas, nesse caso em particular, de um presidente que é o chefe de Estado. Então, essas pessoas compõem, na democracia, os intercambiáveis. O segundo nível, o segundo grupo, é aquilo que ele chama de influentes. Então seriam, por exemplo, vamos supor aqui numa democracia, alguns empresários que usam do seu poder financeiro para poder alavancar uma campanha eleitoral de um político, quando era possível, agora já não é mais. Agora tem o fundão, né, o financiamento público de campanha, mas quando podia financiar com grana, os empresários faziam isso. Nos Estados Unidos ainda fazem, mas alguns empresários, donos de jornais, por exemplo, ou de redes de televisão, que usam seus canais de comunicação para alavancar também uma campanha eleitoral de um presidente, pastores influentes que podem usar o seu rebanho religioso como reduto eleitoral, presidentes de sindicato, ou seja, você tem pessoas que nesse jogo político têm voz, têm impacto, têm influência e que podem manipular e que podem moldar a percepção do grupo mais amplo, que são os intercambiáveis. Então esses influentes é um grupo menor, mas que ainda assim é um grupo grande o suficiente para impactar no conjunto da sociedade. E por fim você tem a coalizão vencedora, que é o grupo que chegou ao poder. Então, por exemplo, você tem lá o presidente, ganhou, né? É o chefe de Estado, e daí abaixo dele você tem os ministros, você tem lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, você tem a bancada dos deputados na Câmara, você tem a bancada dos senadores no Senado, e esse grupo de pessoas ajuda o chefe de Estado a se manter no poder. Então ele vai e compra esse apoio. Então numa democracia, o que acontece é que os grupos são muito grandes, é muito caro comprar as pessoas, então há um custo enorme para você manter o poder. Geralmente isso se reverte, além de compra individuais de deputados, por exemplo, como faz o Bolsonaro agora, e outros governantes fizeram anteriormente, mas além disso, você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar através de obras públicas, você tem que mostrar, você tem que desempenhar na sociedade para que esse conjunto amplo queira te pôr no poder de novo, queira te manter no poder, né, te reeleger. Então é uma troca. É preciso fazer benesses públicas para as pessoas acharem que valeu a pena ter te posto no poder. Então a democracia tem essa vantagem, de acordo com o Bruce Bueno de Mesquita e Lester Meath, tem essa vantagem de que há uma fiscalização do poder por parte desses outros grupos e há uma exigência de que o governante responda às demandas da população. Se ele não cumpre essas demandas, ele é deposto, ele é retirado do poder, sofre impeachment ou não se reelege. Porém, em governos autoritários, em governos tirânicos, em governos despóticos, o que acontece é o seguinte, você tem uma grande massa de intercambiáveis, porque em muitos regimes autoritários ainda existem eleições, são eleições, sabe, meramente formais, né, eleições meramente, sabe, teatro, mas no final das contas há um grupo grande de intercambiáveis, pessoas que ainda assim participam desse jogo, de um modo ou de outro. Há um grupo bem mais reduzido de influentes, ou seja, pessoas que determinam os rumos da sociedade, e há um grupo muito pequeno, muito diminuto mesmo, da coalizão vencedora. E nesse tipo de regime, nesse tipo de sociedade, os que realmente determinam os rumos do poder, aquele que vai permanecer no poder, é essa coalizão vencedora com esse pequeno grupo de influentes. São eles que estão moldando. Vamos supor, por exemplo, num país como a China, o que determina o rumo da sociedade chinesa é o Partido Comunista Chinês. Então é um grupo pequeno, em comparação à sociedade como um todo, mas esse grupo pequeno que vai determinar o modelo do país. E em alguns casos extremos, né, por exemplo, num governo despótico, autocrático, por exemplo, né, como já falei várias vezes aqui nos últimos dias, uma monarquia absolutista, o grupo de intercambiáveis, de influentes e de coalizão vencedora é muito pequena, porque só está a decisão no topo. O resto da população não tem voz, não tem vez, não tem qualquer tipo de influência no governo. E aí o governo só serve para poder explorar a população. E aí é o segundo elemento dos governos autoritários, né, porque enquanto que a democracia, o
governante, chefe de Estado, ele precisa dar uma resposta para a sociedade para poder legitimar o seu poder e se manter no poder, num governo autoritário desse modelo, ele não tem que dar benesse nenhuma para a população. Ele simplesmente pode explorar a população e dar recompensas para sua coalizão vencedora e para aquele grupo pequeno de influentes. Então ele vai dar grana, vai dar benefícios, vai dar o benefício da corrupção para essas pessoas. Então ele explora a população, tira os recursos naturais daquela sociedade, os recursos humanos daquela sociedade, explora aquilo ali ao máximo e devolve esse dinheiro apenas para se manter no poder, para aquele grupo, para aquele núcleo fechado que está sustentando aquele governo, aquele regime. Então, essa diferenciação feita por eles, ela é útil, mas tem suas limitações. Eu vou pôr para vocês aqui alguns artigos sobre esse tema, né, sobre a teoria do eleitorado, mostrando um teste de laboratório, comprovando algumas hipóteses dessa teoria, enquanto que, por outro lado, um outro artigo mostrando quais são os limites disso. Porque essa teoria se baseia basicamente na quantidade, né, e daí outros autores questionam dizendo que você tem que pensar também qualitativamente. Então, assim, quem são essas pessoas? Qual é a influência que elas exercem, com quem elas dialogam e como isso impacta na sociedade. Porque não dá para pensar apenas em quantidade, tem que pensar em qualidade e também tem que pensar nas instituições, o papel que as instituições desempenham nessa sociedade de modo a preservar o poder do governante. Então, só cito isso aqui para a gente poder pensar autoritarismo versus democracia em outro sentido, de acordo com esses autores, porque a proposta deles é bem interessante e aqui eu quero entrar num outro aspecto que tem a ver com a relação entre democracias, ou seja, governos que têm esse eleitorado grande, né, tanto intercambiáveis quanto influentes, e a coalizão vencedora que é obrigada a dar resposta para a sociedade, a relação de democracias com governos tirânicos, com governos autoritários. Porque, voltando ao começo aqui, embora seja totalmente condenável que você tenha um presidente, ou um ex-presidente, ou uma figura política passando pano para ditador, eles fazem isso o tempo todo. Eles fazem isso o tempo todo porque é uma forma de exercer influência. E aí eu vou citar aqui 2 trechos desse livro para vocês entenderem como a coisa funciona, porque o negócio é feio. Então aqui é o capítulo de auxílio exterior. Esse livro não tem em português, então eu vou traduzir aqui meio que em tempo real para vocês. E é a seção de construção de nações. Então diz o seguinte aqui: quais são então os incentivos fundamentais para que uma instituição interfira com as instituições de outro país? Democracias geralmente alegam que eles querem democratizar outras nações. Elas frequentemente justificam tanto o auxílio quanto a intervenção militar com base nisso. Mas a evidência de que elas realmente promovem democracia é pequena. Um pouquinho mais adiante aqui, a realidade é que, na maioria dos casos, democracias não querem criar democracias. Em 1939, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, teria pronunciado a frase famosa sobre Anastácio Somoza Garcia, o brutal ditador da Nicarágua. Ele é um filho da puta, mas pelo menos ele é o nosso filho da puta. E aqui está o segredo. Ditadores são baratos para comprar. Eles entregam políticas que líderes democráticos e seus constituintes querem. E sendo dependentes de poucos apoiadores essenciais, os autocratas são baratos de comprar. Eles podem ser induzidos a políticas de comércio que os democratas querem por dinheiro que os autocratas necessitam. Comprar democratas é muito mais caro. Quase todo presidente norte-americano já alegou que ele quer promover a democracia no mundo. Contudo, os mesmos presidentes americanos não têm problema nenhum em sabotar regimes democráticos, quando aquelas pessoas elegem líderes que implementam políticas que os eleitores americanos não querem. E aqui ele mostra alguns exemplos de momentos nos quais os Estados Unidos interferiu em países, sabotando a democracia desses países para poder pôr no poder alguém que estivesse alinhado aos Estados Unidos. Mais adiante aqui, democratas preferem regimes estrangeiros que obedeçam aos regimes democráticos. Apesar de proclamarem que estão usando a força militar para buscar a democratização, tem uma tendência profunda a reduzir o grau de democracia em seus alvos, ao mesmo tempo em que aumentam a obediência de políticas públicas ao facilmente comprar autocratas. Depois, mais adiante aqui, em outro capítulo, que é Guerra, Paz e a Ordem Mundial, ele volta a esse tópico na seção Defendendo a Paz e Construindo Nações. Ele repete aqui algumas ideias, fala do caso do Chile, quando os Estados Unidos ajudou a depor o Salvador Allende e pôr no poder o Pinochet. Os Estados Unidos têm um longo histórico, na verdade, de intervenções militares em países estrangeiros ou de apoio para sabotar governos democraticamente eleitos. No Brasil fizeram isso também, né, em 64. Eles deram apoio nominal e, se necessário, dariam apoio militar para o golpe de Estado no Brasil. Então, isso é comum. Governos democráticos têm uma certa afinidade com governos autoritários, justamente porque é muito mais fácil você
orientar, entre aspas, esse país a te apoiar. Aqui a gente fala de relações internacionais, aqui a gente fala de relações entre países, né? O que acontece geralmente é um país poderoso, ele tem aliança com outros países poderosos, ou seja, países que estariam no mesmo patamar que eles em termos bélicos, em termos econômicos ou políticos, eles tendem a fazer alianças com esses países, tendem a ter satélites de países mais fracos do que eles podem manipular para os seus interesses, e em alguns casos extremos, tendem a explorar de maneira brutal outros países. Então isso aqui é a natureza do imperialismo. Muita gente fala do imperialismo, é isso. São relações entre os países e o modo como eles operam. Essa aproximação entre democracias e ditaduras, ela pode partir, em parte, de uma afinidade ideológica, como é o caso do Brasil e Cuba, por exemplo, né, que tem uma afinidade latino-americana, tem uma afinidade de esquerda latino-americana, então há um histórico aí de afinidade entre o histórico de Cuba e o subcontinente, então é uma coisa que vem de décadas, pode ter a ver com ideologia, mas também pode ter a ver com meros interesses geopolíticos ou econômicos ou políticos e muitas vezes estratégicos também, né? Por exemplo, tomada de certos países em certas regiões estratégicas de modo a manter sua zona de influência naquela região. Isso é comum. Isso os Estados Unidos fez muito, e vale ler o livro do Chomsky, Quem Manda no Mundo, ou assistir ao documentário da Naomi Klein chamado Doutrina do Choque, no qual ela mostra a ação americana, inclusive no Chile, de desestabilização do país, de causar o choque, né, a surpresa, e a nação e a população saberem como reagir àquela ação norte-americana. Os Estados Unidos é um caso exemplar porque, durante muito tempo, mais de 150 anos, os americanos adotaram uma postura não intervencionista. Então, eles achavam que o problema dos outros era dos outros, o problema da Europa era da Europa, a gente aqui cuida do nosso próprio rabo. Quando há a Primeira Guerra Mundial, e daí os Estados Unidos entram na guerra, né, depois de um tempo, o presidente Woodrow Wilson ele é convidado a participar dos debates para o Tratado de Versalhes e também para poder ajudar a criar a Liga das Nações. E aí começa a mudar um pouquinho a posição dos Estados Unidos em relação ao mundo. Após isso aí, os políticos americanos voltaram a propor a não intervenção e voltaram a se recolher aos seus próprios assuntos internos. Quando há a Segunda Guerra Mundial, aí os americanos, já uma potência bélica, já uma potência econômica, mudam drasticamente sua posição em relação ao mundo e começam a achar que são xerifes do planeta. E aí sim começam a interferir, destruindo democracias, impactando em outros governos, de modo a consolidar a sua influência naquela disputa que se tornou conhecida como Guerra Fria. Então você tinha um bloco capitalista de um lado, um bloco socialista do outro, e essa disputa aí imperialista dos dois lados, né, porque tanto os soviéticos quanto os americanos tinham uma visão imperialista, e isso foi denunciado pelos comunistas, né. Eu vou pôr para vocês aqui um artigo, é uma resolução escrita pela Federação Comunista do Reino Unido, dizendo o seguinte: a União Soviética é um Estado imperialista social, e eles denunciam aqui o modo como a União Soviética procedia com outros países também, adotando posturas imperialistas em relação aos países do Pacto de Varsóvia e a outras nações. Então a gente fala aqui de algo que não é bonito de se ver, como eu falei, mas os governantes do mundo adotam essa posição de se relacionar com ditadores, de se relacionar com governos autoritários, de se relacionar com governos antidemocráticos, porque o país que é mais poderoso e mais forte também se beneficia disso, é muito mais, inclusive, do que o país autoritário. No caso da esquerda, principalmente você percebe a afinidade ideológica, né? Eles querem defender Stalin, por exemplo, né? Algumas pessoas, pelo menos, querem defender Stalin, revisar o passado da União Soviética, porque isso aí vai de acordo com seus interesses, com suas propostas, com suas visões de sociedade. E isso é lamentável, isso é triste mesmo. Mas em muitos quesitos, isso tem a ver com o modo como as nações operam no mundo. Também pode ser condenável, também pode ser lamentável, mas é como as coisas se dão. E como eu falei, nesse caso em particular, um exemplo que a gente pode dar é o próprio Estados Unidos, né? A nação mais democrática do mundo, entre aspas, e eles fazem isso o tempo todo. Desestabilizam nações, invadem nações, invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, participaram de quase todas as guerras do século XX, do século XXI também. Então é um país que está com a sua mãozinha em todos os locais e eles pensam que eles têm o direito de exercer essa influência sobre o mundo, para o benefício próprio deles, obviamente, né? Porque realmente eles não têm o menor interesse que o Afeganistão seja um país desenvolvido, ou que o Iraque seja desenvolvido. Eles querem que isso beneficie o próprio país deles. Então, como eu falei, é um jogo sujo, é um jogo repreensível, é um jogo nojento, mas é um jogo que se dá e todos os governantes de nações democráticas podem alegar que são democratas para o seu povo, e muitas vezes são, de fato, para o seu próprio povo, mas para os outros, aí o problema é deles, né? Aí o problema é meu. Desde que esteja no meu bolso, está tudo bem. E eu já falei sobre isso aqui várias vezes, inclusive, falando sobre o Trump, falando sobre o Bolsonaro, como isso faz parte do jogo também e como é triste, é triste. Mas me digam aí no comentário o que vocês pensam sobre esse assunto todo aí, sobre essa história das relações de governos democráticos com regimes autoritários. Me diga aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!